Oi, oi, gente! Estou aqui de volta com o nosso Clube do Livro. Hoje a gente está na segunda leitura do livro Os 10 Princípios da Criação Consciente, Suas Chaves para o Despertar. Quem transmitiu essa mensagem foi Kirael, um mestre que eu ainda não conheço e que a gente está conhecendo aqui no livro. Mas eu queria compartilhar com vocês o que eu já senti nesse livro de mexer, né? De coisas que vão internamente, vão se limpando, que a gente chama como catarse. Eu senti que esse livro, quando eu comecei a ler ele nessa primeira leitura de abril, ele me trouxe um sono que eu nunca, há muito tempo eu não sentia. E eu já percebi que era da leitura. Falei, gente, acho que isso aqui é do livro, assim. Né? Já tem algo sendo trabalhado. E isso é muito comum, né, quando a gente vai fazer alguma entrega energética, é muito comum da gente ter alguma catarse, né? Alguma limpeza, principalmente que eu estou aqui facilitando essa leitura, então a gente tem esses movimentos. Observa aí como que é para você, quando você começa a determinar alguma mudança na sua vida, como que isso flui, né? É muito importante a gente ter essa observação. Mas hoje, então, a gente está aqui ainda no primeiro capítulo, na introdução, né? Uma breve introdução, a gente vai entrar nos 10 princípios. Então, eu vou começar hoje aqui a leitura para a gente finalizar essa primeira parte, tá bom? Antes disso, já lembra, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta se você está aqui comigo fazendo a leitura, o que você está achando, o que você espera desse livro, deixa aqui nos comentários para eu saber que você está acompanhando e que para você é importante. E mais uma coisa, essas leituras que eu estou fazendo agora, elas vão ficar gratuitas durante o livro. Quando eu terminar o livro, eu deixo umas 2 semanas e fecho os vídeos, tá bom? Que aí a gente está agora começando a montar aqui o nosso clube no YouTube para a área de membros. Então, é como cortesia, a gente faz a leitura gratuita, deixa 2 semanas após a leitura e depois você pode entrar para o clube de membros para você ter essa leitura sempre que quiser e todos os outros vídeos também que contribuem muito com a sua jornada. Então vamos lá, curtiu, compartilhou, comentou, se inscreveu? Então vamos começar a nossa leitura. Aqui a gente parou na primeira parte e aí ele continua dizendo assim: quando lhe digo isso, meu amigo, digo do fundo da própria luz do Criador. Você não precisa tornar sua jornada difícil. Você precisa compreender a capacidade de amar a si mesmo o suficiente para desejar fazer uma jornada que irá levá-lo a níveis de excitamento que você nunca experimentou. Nada será deixado de fora. Quando eu chegar ao esclarecimento desses 10 princípios, você olhará para eles e dirá: meu gracioso, esta não é a maneira mais bela e simples de alcançar tudo o que eu quero em minha vida? Eu simplesmente preciso fazer a jornada. E esta seria, eu acho, a resposta que você busca. Por que é importante que os 10 princípios da criação consciente sejam apresentados nesta união de nossa jornada humana evolutiva? Kirael responde: à luz da verdade, como sugiro que seja, há muitos princípios que serão trazidos para essas energias. Uma delas é que o seu mundo científico aqui foi criado para responder às perguntas que são literais em seu próprio sentido. Por exemplo, dizem que aqui no plano terrestre você utiliza aproximadamente 10% da sua capacidade cerebral, deixando 90% apenas ali. Porém, eu gostaria de esclarecer isso se puder. Não é como estivéssemos falando sobre o cérebro físico em si. Estamos falando da porcentagem que você deseja utilizar para experimentar seus 5 sentidos, como você os chama. Mas para utilizar o 6º sentido, os outros sentidos, você deve utilizar os 90%. Agora, quero ficar imparcial. Então digo o seguinte: cada um de vocês que se tornou um buscador aqui neste plano universal chamado Terra, cada um de vocês escolheu levar a si mesmo um outro nível de consciência. Acredito que vocês já superaram a realidade dos 10%. Você já começou a expandir. Por exemplo, a pessoa que fez a pergunta já elevou suas energias muito além dos 10%. Vocês, no mundo humano, sabem que devem começar a ligar a força que os conecta entre os 10% e os 90%. Vamos observar isso da forma mais humana possível.
Se você fosse considerar que seus 10% de ciência é o que controla cada movimento em cada dia da sua existência, então os 90% são aquilo que chamamos de ser essencial, sua parte que você não pode ver, uma parte de você que nunca descansa, a parte que está constantemente ciente não apenas das coisas ao redor, mas de todas as coisas em todas as partes. A gente está falando aqui do subconsciente, né? O que ele está falando. Quando sugerimos que há um espaço entre os 10% e os 90% da capacidade cerebral, devemos perseguir esse espaço na tentativa de fechá-lo. Porém, podemos reconhecer que o espaço do qual você fala é literalmente uma escolha que você fez utilizando aquilo que chamamos de sistema de ego, e você se permitiu sentir uma separação entre você e a energia do Criador. Como eu já disse, como criadores conscientes, a separação obviamente não pode existir. Utilizando essas coisas aqui chamamos 10 princípios, começamos a movimentar os 10% na direção dos 90% e os 90% na direção dos 10%. Dessa forma, abrindo comunicação com a luz essencial ou o ser mais elevado, uma vez iniciadas as comunicações, elas abrem um rio de informações, uma enxurrada de coisas que acontecerão com você. Por isso que eu dormi segunda-feira, terça-feira, que me deu um sono que eu tive que deitar para dar um cochilo, porque eu não estava dando conta assim, de ficar com o olho aberto. Você não está separado do ser essencial, ele apenas necessita que você se comunique. Mostrarei, dentro dos princípios, as comunicações mais utilizadas para trazer a mais magnífica das jornadas de que você pode participar. Sinceramente, meu amigo, digo que na simplicidade e no momento que vamos utilizar, será como se seu mundo tivesse literalmente quase saído do controle. Você observa o seu mundo como se ele fosse acelerado por você tão rapidamente que não consegue nem mesmo compreender tal velocidade. Qual é a verdade, meu amigo? O mundo não está acelerando. Os habitantes estão acelerando e se preenchendo a cada dia com novas e excitantes possibilidades. Aqueles que já alcançaram a coletividade de serem capazes de se comunicar com outras forças de luz já agregaram tanto ao seu plano que parecem estar movendo muito rápido. Peço a confiança do mundo humano da mesma forma como desejo deixar claro o seguinte: você não está nem perto da separação. Você é simplesmente aquele aspecto do seu ser essencial fazendo a mais bela jornada e experimentando a criação que seu Criador lhe trouxe. Na criação consciente, a simplicidade deve ser a regra. Muitos vieram antes de mim, e eles lhe ofereceram ótimas oportunidades para chegarem a níveis de ciência jamais vistos em planos de esclarecimento como este. Muitos de vocês escolheram esperar pelo momento oportuno para iniciar sua jornada. Meu amigo, o tempo está sobre você. O momento é agora. Portanto, eu lhe ofereço esses 10 simples princípios para que você possa começar a sua jornada. Você pode descobrir que alguns dos outros princípios com o qual conviveu por um longo período tomam uma manifestação totalmente diferente, não porque eu os terei modificado. Não vim para cá para fazer sua jornada, mas porque eu os guiei. E fazendo isso, você fica alerta para os potenciais daqueles prospectos que não utilizava no passado. Meu amigo, se você pensa que sua jornada está rápida agora, ainda não conheceu a velocidade. Você verá coisas acontecendo em seu mundo que iluminarão toda a sua alma, e nessa iluminação você se tornará ciente do seu ser essencial. Esse ser essencial é o que a gente conhece como a nossa centelha, né? A nossa essência divina. Uma coisa, gente, que a gente precisa ir observando como que essas leituras, como que elas ressoam também dentro da gente, né? De ler aqui, você fica pensando, nossa, será que eu estou preparada para toda essa mudança? Então, assim, essas barreiras, elas precisam ir sendo confrontadas, né? Que é o que eu fiz aqui agora. Eu já comecei a pensar assim, muita mudança, muito rápido, aí já me deu um saracutico por dentro, né? Aí eu já, internamente, na minha mente mesmo, eu já vou baixando essas barreiras. Eu já falo, não, peraí, se eu tô aqui, esse é o momento, é isso que eu tenho para aprender. E isso a gente vai fazendo
Quando a gente vai adentrando esses estudos, como eu falei no início, as catarses vão chegando, os medos, aquela dificuldade de se dedicar por medo do que ele vai te apresentar, do que esse estudo vai te apresentar, você vai enfrentando isso na mente, né? No plano da mente a gente vai vencendo e liberando essas barreiras. Os 10 princípios demandarão ciência consciente e você utilizará todo o poder que tem disponível para experimentar a jornada mais completa que já houve. Em seu livro, Kirael, A Grande Mudança, você compartilha, isso que já é uma outra pergunta. Em seu livro Kirael, A Grande Mudança, você compartilha que a trindade da verdade, consciência e paixão ancora a cura do amor dentro do ser. E quando integrado em todas as facetas da vida, as escolhas que se faz o colocará na direção do equilíbrio e da satisfação. Como o entendimento da trindade da verdade, compaixão e confiança e paixão contribui para o sucesso da criação consciente para que se tenha tudo. Aí Kirael responde: na trindade da verdade, confiança e paixão, que também é chamada de 3 chaves, a primeira coisa que deve reinar na totalidade da luz é a ciência de que todo o seu universo está, de uma forma ou de outra, envolvido no formato da trindade. Quando você observa a Merkaba ou qualquer outra coisa, percebe que a trindade sempre parece surgir nos momentos mais difíceis. Então, quando falo sobre essa trindade da verdade, confiança e paixão, essas palavras não são minhas. Você compreende que essas palavras foram desenvolvidas com o passar de muitos e muitos anos? Você compreende que essas palavras foram desenvolvidas com o passar de muitos e muitos anos. Outras energias antes de vocês vieram para este mesmo momento crítico no qual precisavam estar cientes. Em Kirael, A Grande Mudança, afirmamos que uma vez que a trindade estivesse formada, o que existia dentro dela era algo que poderia ser chamado de amor. Falaremos muito sobre o amor nos princípios, mas sobre o amor como nunca se falou antes, pois amor não é realmente uma palavra, o amor é uma experiência. E quando você participa dessa experiência, sabe que não há uma verdadeira definição para ela, pois se trata apenas de uma experiência. Portanto, a trindade da verdade, confiança e paixão é baseada nesta palavra, amor. Gosto de me referir ao amor como a própria luz do Criador. Para nos agarrarmos à luz do Criador, geralmente devemos começar a utilizar determinados fragmentos do passado e outras energias que podem ainda não ter ocorrido, apenas para uni-los para que o buscador, em sua jornada mais elevada, comece a compreender que devemos ter um conceito ou base sobre o qual trabalharemos. Quando falamos sobre as 3 chaves da verdade, confiança e paixão, falamos sobre a capacidade de culminar um ser na formação do amor ou de ser o Criador. Como criadores conscientes, vocês existem somente no amor. Vocês podem ter atos que pareçam vingativos ou até mesmo cheios de ódio, mas isso não significa que não possuam um dos processos mais terríveis para carregar com a população humana, ainda que eles sejam produtos do que chamamos amor. E quando você está apaixonado e mascara esse sentimento com tanto ego quanto pode, fingindo que de alguma forma se separou do Criador, então, e somente então, pode fazer as coisas que veio fazer aqui. Mantenha a verdade, meu amigo, de que na população humana nem todas as pessoas são feitas a partir de luzes de flores e filhotes de cachorros ou coisas assim. Há muitos que vieram para esse plano terrestre com um objetivo em mente, e esse objetivo é romper os padrões de energia tão profundamente que seria um verdadeiro teste para o buscador encontrar seu caminho por meio dessa energia e na direção do conceito do amor novamente. Quando você utiliza uma trindade como a verdade, confiança e paixão, começa a compreender que há apenas uma base do Criador, que é a luz da evolução. A jornada que se desdobra para cada possibilidade que já existiu ou vai existir. É assim que vocês se tornam criadores conscientes. É assim que vocês encontram o amor do Criador, do qual fazem parte. Sinta comigo neste momento uma bela luz rodeá-lo e deixe que essa luz não apenas o cerque, mas deixe que penetre em você. Deixe que ela chegue no mais profundo do seu ser. Sinta cada célula do seu corpo relacionar-se com essa luz.
Então observe essa luz ficar cada vez mais brilhante, até que esteja tão radiante que pareça ser absorvida por essa enorme presença de luz, a qual chamaremos de Criador. Então, quando ela ficar tão brilhante que você não possa ver as linhas que a separam, começará a compreender para onde o conceito da verdade, confiança e paixão o levará. Não há limites, meu amigo. Os limites que você acredita haver-lhe impostos, os limites que você acredita haver-lhe foram impostos por seus antecessores. Aqueles que o ensinaram que os limites devem existir. Aqueles que tentaram lhe ensinar que há um Deus melhor que o outro, ou um guia mais inteligente que o outro, ou um humano mais apaixonado que o outro. Meu amigo, conforme desenvolvemos os princípios, ficará claro para você que uma vez que determina a realidade da verdade, confiança e paixão, como os princípios de sua luz, você se movimenta para o máximo nível, onde tudo o que eu acabei de dizer começará a fazer mais sentido, ainda mais sentido. É a intenção de minha luz entrar neste capítulo o suficiente para fazer que o mundo humano queira se mover na direção de uma forma de luz totalmente diferente. É minha intenção trazer o suficiente para este capítulo para que, ao lê-lo, suas vidas comecem a encontrar aquela conexão que vocês pensam estar perdida há muito tempo. É a intenção de minha luz colocar cada ser humano no caminho adequado à sua jornada. Para o buscador, será movimentar-se para frente em uma explosão de energia. Para as pessoas que estão lendo minhas palavras pela primeira vez, será uma caminhada temporária, porém possível. Para aqueles que escalaram as montanhas, por assim dizer, e passaram para o tecido etéreo falando com seus próprios guias, será uma jornada que ajudará os buscadores que vêm atrás de você a compreenderem que não está em uma terra distante, mas está andando de forma como eles estão, bem aqui nesta jornada. Não importa qual é o seu caminho, meu amigo, você o encontrará neste capítulo. E aí vem outra pergunta. Você igualou o primeiro princípio, a verdade, com o amor próprio. Quão importante é a verdade na criação consciente? E o Kirael responde. Podemos ir direto para os 10 princípios. O primeiro ponto que temos de reconhecer é que em seu plano terrestre parece haver diversos níveis daquilo que você considera ser a verdade, quando, se for como no amor, pode haver apenas um nível. Então, não deve existir a pergunta como alguém pode reconhecer a verdade além dos níveis que considera serem verdadeiros. Oferecerei esta ideia para ver se funciona como cada um de vocês. Muitos de vocês observam a verdade como algo que utilizam o máximo possível. Porém, digo que se sua vida começar a mudar e você começar a fazer da verdade seu objetivo central de luz, significando que cada palavra que você falar torna-se verdade, logo descobrirá que não é tão difícil reconhecer os níveis de verdade. A questão sempre surge: esta verdade acabou de sair da minha cabeça ou ela saiu do meu coração? A própria questão já o deixa ciente de que ela veio da sua cabeça, pois, se você está falando uma verdade do seu coração, ela flui a partir da fonte criadora, a partir da fonte do Criador. Isso significa que, como criadores conscientes, você tem acesso à verdade da criação. E quando isso acontece, não é apenas uma sensação, mas um conhecimento que se expressa naquilo a que chamamos de verdade. Portanto, discernir o que é uma verdade ou pensar qual nível de verdade deveria utilizar estaria apenas mascarando a verdade daquilo que você estava tentando dizer. No momento em que você percebe que a máscara lhe foi colocada, você tem a oportunidade de parar e reverter para a fonte do Criador, colocando a verdade de volta ao alinhamento com a própria fonte. Sei que há buscadores que poderiam questionar se há um sinal que mostra a diferença entre a verdade da cabeça e a verdade do coração. Digo que uma forma de saber é consultando seu coração para ver se está falando a verdade ou ouvindo a verdade. Se você consultar sua cabeça, vai encontrar em uma rede de incertezas. Mas ao consultar seu coração, quando alcança a profundidade suficiente em seu coração para prometer sua própria luz, lembrando que é um Criador consciente, então a verdade virá de você de forma tão completa que não será capaz de questioná-la.
A verdade é a base de sua luz no plano terrestre. Você compreende que a verdade exalta da fonte do restante dos princípios. Eles são exaltados a partir de um nível de ciência que só pode ser chamado de criação consciente. Nunca há uma verdadeira questão se alguém está ou não dizendo a verdade. Há apenas um conhecimento que trata a energia para aquele que fala, que escuta ou escuta, saiba que a realidade individual foi falada por intermédio do amor ou não. Se seu conhecimento lhe diz que não é verdade, simplesmente olhe para a pessoa que fala e peça que ela repita a pergunta ou a afirmação na mais profunda verdade e deixe que ela tente novamente. Se você não conseguir sentir a verdade da afirmação, estou sendo tão franco quanto posso. Precisa livrar-se do conjunto das substâncias por meio das quais está tentando evoluir. Pois sem a verdade, há uma quantidade sem precedentes de possibilidades que existem em caminhos que pode seguir. Até que você saiba, na energia de seu coração, que ouviu ou disse a verdade, não siga o caminho, pois você não sabe para onde ele o levará. Eu posso lhe assegurar, meu amigo, que não há um de vocês que estão lendo este capítulo que não possa discernir sozinho que, ao ouvir a verdade, se trate de uma verdade real ou uma verdade presumida que o guia em direção para a qual você pensa que estão tentando levá-lo. Você deve conhecer a verdade e ela deve ser processada a partir do coração, pois ele irá guiá-lo em cada movimento. Pois seu coração, aquele centro de luz dentro de você e que faz parte do Criador, não deixará que seu ser físico parta para uma longa jornada se ela demandar o amor da verdade. Darei mais detalhes sobre isso quando chegarmos aos outros princípios. Muitas pessoas têm problemas com a confiança por causa do medo de serem separadas, rejeitadas ou abandonadas. No entanto, parece que conforme aprendemos a amar o ser por estar na verdade, somos capazes de curar esses sentimentos de mágoa e tristeza e nossos níveis de confiança aumentam. Você poderia comentar como a confiança facilita a criação consciente? Então aqui agora ele vai falar um pouquinho sobre a confiança. Na verdade aqui, o que ele falou sobre a verdade, ele ficou muito nessa parte da gente entender o que é a verdade que está sendo dita mesmo através do coração e o que é uma verdade que está vindo do intelecto, né? Ou no coração ou no cabeção. E é uma dúvida muito comum que a gente vê também nos cursos, na terapia multidimensional, no Theta Healing, né? Será que o que eu estou ouvindo é a minha voz, é a voz da verdade, é a voz do Criador? Ou é a minha cabeça, a minha mente que está aqui falando? E essa dica é fantástica. Quando é uma verdade pronta, ela vai ter consistência, né? Ela vai ser aquela palavra que, sabe, tem peso dentro de você. Ela tem um peso, entre aspas, né? Um peso leve, mas é aquela verdade que você... aquele sentimento que você acessa de que está tudo certo, não tem nada fora do lugar. Aí o Kirael vai responder agora sobre a confiança, né? Se pode comentar como a confiança facilita a criação consciente. Eu tomaria a confiança sob uma luz diferente da qual tomei a verdade, pois poderia dar a mesma explicação para todos os princípios, mas não atingiríamos os níveis a que queremos chegar neste capítulo, para não citar toda a série. Na verdade, o que você está prestes a dizer é muito, muito importante. Falo isso especialmente a vocês, os buscadores, aqueles que se consideram metafisicamente inclinados, movendo-se através de uma espécie de jornada. Vocês ouviram a todas as palavras como confie na ilusão, tudo é perfeito, e todas aquelas palavras que às vezes não aceitou, a maioria para evitar ter de pensar em seu caminho por meio de um determinado conjunto de circunstâncias. Bem, deixe-me colocar da seguinte maneira. A confiança é um dos fatores mais importantes com os quais você terá de lidar. Também pode ser o mais difícil, pois, você sabe, trata-se da compreensão de que você não está aqui em sua própria luz. Você não está sozinho. Você não é uma energia distante que caiu de repente no planeta para encontrar seu caminho, tropeçando aqui e ali, de alguma forma, magicamente colocar-se em uma nova consciência. Você está aqui, na forma do seu ser físico, porque sua luz essencial foi confiada pelo Criador para fazer a jornada mais difícil possível da evolução. Você vem ressoando nessa luz há muitos anos, com o potencial de aprender como confiar em seu ser. Então vamos falar sobre isso.
A confiança em sua forma mais simples significa que você deve perceber que é apenas uma parte da jornada. A parte de você que está experimentando, a parte que pode ficar doente, a parte que pode entrar em maus relacionamentos, a parte que reside, às vezes, em focos da realidade que possuem energias apagadas ao seu redor. Essa parte de você ainda é a mais bela luz do Criador. Tudo, né, é a luz do Criador. Mas você precisa começar a confiar que seu ser mais elevado, sua luz essencial, tem a capacidade de a qualquer momento começar a movimentá-lo para níveis mais novos de ciência, simplesmente esclarecendo que aprendeu a lição que precisava aprender a partir da experiência da qual participa. A confiança, a partir, significa simplesmente que você deve continuar a evolução. Você deve confiar em si mesmo para ter o poder e a coragem para obter o entendimento que, se algo caótico está acontecendo em sua vida, deve confiar que não completou algo em sua jornada. Você deve confiar que o próprio Criador está irradiando sua luz dentro de você e está lhe oferecendo o direito à passagem, se desejar, para passar de um nível de ciência para o próximo. A confiança da qual falamos é confiar que a perfeição realmente existe. Dizer que isso é uma ilusão não é uma afirmação justa, pois uma ilusão simplesmente significa que algo não existe. Mas se você aprende a partir da confiança, você pode confiar que essas ilusões existem, pois foram padronizadas a partir de um pensamento criado pela vontade de sua energia de concentrar-se em uma jornada. Uma vez que você deseja participar da jornada, permite que a palavra confiança o leve passo a passo. A confiança é a energia de saber que você iniciou uma jornada e confia que faz parte do Criador. A confiança de que você é a criação em sua própria luz fará que você compreenda que cada movimento que faz possui um fator de confiança. Toda confiança deve ser composta à próxima confiança, não deixando fendas para alguém que possa vir atrás de você cair. Você deve encher cada canto de seu mundo com confiança. A confiança é o único princípio que está sempre disponível. É como uma balsa de vida entre as estrelas. É aquela energia sobre a qual você pode se apoiar e se sentir seguro. Não seja enganado por uma confiança que deixará você pensar que pode ficar em algum lugar para sempre, pois a confiança também é uma catapulta que o movimenta na direção do próximo nível. Portanto, a confiança, meu amigo, é a energia sobre a qual você se apoia para fazer de sua vida a jornada evolucionária na direção de novos níveis de ciência. Sem confiança, você já não pode seguir adiante. Você tem de estar bastante ciente de que iniciou a jornada que irá levá-lo a novos níveis, pois com a confiança você se abre para a jornada da evolução e este é o caminho que deve seguir. Não escute as palavras que você ouve, isso é uma ilusão, ou qual é a sua lição? A pessoa que pergunta qual é a sua lição provavelmente tem pouca confiança em si mesma. Portanto, apoie-se em sua confiança de que agora você reconhece que tem capacidade para se mover para o próximo nível. De todas as formas, você está indo na direção da luz do Criador da satisfação. Então, você terá decidido que pode confiar e vai mover-se em um belo ritmo. Falarei muito mais quando pudermos falar sobre as parábolas e todos os tipos de belos processos. Porém, se você não ler mais nada, deixe que a confiança seja a plataforma sobre a qual se apoia para ter certeza de que nenhum espaço tenha sido deixado sem preenchimento em sua jornada e que você está totalmente preparado para passar para o próximo nível de ciência. Como você definiria a paixão? Viver em verdade e confiança automaticamente fortalece a paixão em nossas vidas? E Kirael responde: bem, meu amigo, a paixão é algo que o plano mundial sempre confundiu. A paixão foi reduzida em grande parte do mundo humano para aquilo que você considera uma experiência sexual ou o fato de apaixonar-se por alguém e sentir a paixão. Mas a paixão ocorre em uma escala muito diferente. Ela é a energia através da qual você sente a presença da sua própria luz criativa. A paixão é quando se chega a uma ciência de que o mundo é uma fonte de luz e você tem apenas uma oportunidade que pode mantê-lo suspenso na luz durante muitos e muitos anos. A paixão
É quando você reconhece que pode chegar a níveis em que geralmente sentia limites, mas os limites não existem mais. A paixão é a realidade de conhecer o total de sua luz, a própria luz. Suas jornadas, meu amigo, são uma paixão. A paixão começou quando você abriu a sua luz diante do Criador e foi presenteado com a faísca do amor que o enviaria para essa bela jornada chamada vida. A paixão pode ser amplificada com cada momento que passa. E quando você chegou nesse plano terrestre e foi materializado em uma presença, a paixão era tão forte dentro de você, a paixão para crescer e aperfeiçoar, e então de alguma forma você ficou adulto e a paixão pareceu mudar. A paixão não é mais o vermelho de uma bola. A paixão não é mais lamber um doce. A paixão agora o conduz em uma vontade e uma força. E é uma paixão que não tem verdade como regra. A verdadeira paixão, a paixão da própria luz, simplesmente continua a lhe explicar que não há limites, que você pode se movimentar na direção do mais elevado na totalidade de sua energia. Você pode compreender que não há paradas diante de você que pode continuar. As pessoas no plano terrestre geralmente sentem medo de uma completude e por ter medo, a completude não pode existir. Por que você teria medo de algo assim? Porque tem medo de que não haja mais nada quando chegar lá. Mas a paixão, meu amigo, é o conhecimento total, é o próprio sopro de vida. Pois saber que não há limites para a luz do Criador, saber que você é um Criador consciente, saber que sua paixão não pode fazer nada além de gerar mais paixão, é reconhecer que todas as outras paixões ou descrições de paixão empalidecem diante da personificação da própria luz. Agora, nós dois sabemos que aquele que escolhia a paixão em suas formas de vibração mais baixas, simplesmente não experimentava viver sua luz dentro do amor do Criador. Não estou sugerindo que você passe por uma experiência religiosa. Estou lhes dizendo que para passar por uma experiência humana, uma vez que você se abra para o amor de seu Criador, que proporcionou um caminho evolutivo pelo qual pode caminhar, e você abre a paixão que poderia vir da experiência de tudo o que está disponível quando a verdadeira ignição do amor ocorre. É quando você se torna completo por dentro. É quando a jornada se torna a realidade e a realidade se transforma em foco e o foco transforma na ciência e a ciência é a de que você é o Criador. Vamos parar por aqui. Passar de meia hora eu acho que não é o ideal, a gente lê com calma para compreender tudo que está sendo transmitido nesse conhecimento. Então a gente ainda vai ficar mais um pouquinho nesse capítulo e iniciamos o número 1 na nossa próxima leitura, já junto com essa aqui. Mas vocês vão ver, gente, assim, tem muita coisa, né, pra gente assimilar, então precisa mesmo tá fazendo as pausas. Pausas são necessárias pra gente chegar ao final da viagem, né, a gente vai viajar por horas de carro, se a gente não parar no posto, fazer um xixi, tomar um cafezinho, a gente não aguenta chegar, né? Então, acho necessário essas pausas, meia hora de leitura já é suficiente. E esse livro, ele puxa muita energia. Eu tô sentindo que ele trabalha muito internamente só nessas primeiras partes. Então, é hora de sentir, de internalizar esse conhecimento e sentir o que ele tem para te transmitir. Eu sou Carol Diamond, é uma alegria compartilhando com você dessa leitura. Lembra de curtir, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e lembra de estar comigo aqui na próxima terça-feira com o nosso grupo Clube do Livro, com o nosso próximo capítulo do livro Os 10 Princípios da Criação Consciente. Beijo, até lá!